oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu estou gravando esse vídeo para nós tirarmos aquelas dúvidas relacionadas à proteína que ficou dessa última aula, essa segunda-feira. Temos algumas dúvidas aí que não deu para tirar durante a aula que eu vou tirar agora com vocês, certo? Dúvida que tivemos, que vocês tiveram, na verdade foi até mesmo, teve uma dúvida, depois teve um comentário, tanto do Murilo quanto do Nicolas, eles perguntaram em relação aqui aos insetos, se era realmente verdade que os insetos no geral, eles são ricos em proteínas, e aí se eles podem ser consumidos, colocados na nossa alimentação, É claro que nós temos aqui a questão cultural. No Brasil, nós não temos o costume, não é cultural nosso comer insetos como fonte proteica. A gente prefere, a gente tem por preferência a proteína animal, que a gente fala ali do boi, do frango, do peixe, certo? Aí o que acontece? Quem se alimenta de insetos, sim, os insetos são fontes ricas de proteína. Nós temos mais ou menos 113 países no mundo que utilizam os insetos na alimentação, como fonte proteica, certo? E ele é visto, ele tem sido muito estudado a produção de insetos para colocar na nossa alimentação, porque é uma produção sustentável de alimento, Nós temos muitas críticas à pecuária, por gasto, ser uma produção muito cara, ela é muito cara para o meio ambiente, porque ela polui ali não só o solo, mas ela polui o meio ambiente, tem uma emissão de gases muito grande, o que não acontece aqui com a produção de insetos. Os insetos se reproduzem muito rápido, eles têm uma biomassa, ou seja, quando eles se reproduzem, temos muitos insetos e cria uma biomassa muito grande. Então a produção de proteína com isso também é muito alta, Então a gente teria ali uma produção muito mais eficiente e muito mais sustentável, teria menos danos para o meio ambiente se a gente for comparar com a proteína aqui animal. É claro que os insetos também é animal, mas essa proteína animal que eu estou falando aqui é a carne de boi, de vaca, também de frango, que são as principais, são as mais maléficas e são as que são mais consumidas, tá? Maléfica que eu digo aqui quando eu falo da produção sustentável, certo? Então sim, os insetos podem ser utilizados na alimentação. Mas não pode ser qualquer inseto, Nós temos umas 200 mil espécies de insetos que são comestíveis. Outros insetos não são comestíveis, então nós temos que tomar cuidado em relação a isso. Outra dúvida que surgiu em relação aqui, não agora às proteínas, mas sim em relação à água, foi a dúvida do Leonardo, que fala em relação a quanto que pode ser beber de água, Ele falou que teve uma pessoa lá que bebeu 20 litros, foi numa aposta e tudo mais, Claro que a gente não deve entrar em umas apostas dessas, Nós comentamos na aula que nós devemos beber aproximadamente 2 litros de água por dia. E essa água ela é muito importante, para fazer todas as funções que a gente viu durante a aula, certo? Agora, se a gente extrapolar muito esse valor, se a gente tomar, sei lá, como a gente conversou lá, 20 litros de água, nós vamos ter essa intoxicação por água, por mais estranho que isso pareça, e qual que é a pior consequência? Ela vai diluir os nossos sais minerais, principalmente o sódio, na nossa corrente sanguínea. Então ele vai ficar muito diluído e não vai fazer seu papel suficientemente. Além disso, o nosso rim vai ficar trabalhando mais do que necessário, porque ele vai conseguir controlar o quanto de água que fica no nosso corpo. Então ele vai trabalhar mais para eliminar esse excesso de água. E uma hora ele não vai conseguir, e aí ele vai também sobrecarregar o rim com esse excesso de água. Tá? Trouxe aqui duas curiosidades. Nós temos aqui um rapaz, o David Roger, um maratonista. A primeira maratona dele tinha 22 anos, ele morreu depois de terminar a maratona por excesso de água, Conforme ele foi correndo, é claro, o suor, a gente elimina esses sais minerais. E ele, em vez de tomar um isotônico, uma água ali com sais minerais, ele tomou água normal, a água mineral que a gente está acostumada, que tem sais minerais, mas não
a quantidade suficiente para repor a perda dele, já que ele é um maratonista. Então ele morreu pela falta desses sais minerais, né, e por excesso de água, né? Então isso é muito comum entre os maratonistas, por isso que tem que tomar muito cuidado e ter o acompanhamento ali de um educador físico e também de um nutricionista. Outro caso é desse rapaz, o Mark, que ele sim tem que tomar 20 litros de água por dia, né? Mas o caso dele é extremamente raro, porque ele tem um tipo de diabetes que não consegue fazer com que a água seja reabsorvida pelos rins. Então, se ele toma 20 litros de água, logo ele vai ao banheiro e acaba eliminando tudo. E se ele deixa de tomar esses 20 litros de água por dia, ele começa a ter a pele ressecada, os lábios começam a rachar e aí ele vai passar muito mal também. Mas esse caso é extremamente raro, certo? Por isso que a gente tem que tomar aqui na faixa de 2 litros, 2 litros e meio de água por dia, tá? Então, menos também vai fazer mal. A gente lembra novamente, tem que entrar no equilíbrio. E aqui a terceira e última dúvida, né, em relação às enzimas, é a dúvida da Sofia. Nós falamos que as enzimas, elas são proteínas e ela tem uma função específica no nosso corpo, ela vai ajudar alguma reação química, ajudando ali o metabolismo, ela vai acelerar essas reações químicas. Por isso que a presença das enzimas no nosso corpo, ela é essencial, não podemos viver sem elas. Mas tem uma coisa, mesmo que eu me alimente de alimentos que são ricos em proteínas, eu não vou conseguir pegar a enzima pronta da minha alimentação e já utilizá-la no meu metabolismo. Eu que preciso, meu corpo que precisa produzir, sintetizar essas enzimas. Então, só revendo o que a gente viu na aula, nós temos aqui uma célula, né, o carionte animal, as nossas células, né, aqui está o núcleo e aqui eu coloquei apenas um ribossomo, que é aquela organela responsável por fazer aquela síntese proteica. O que acontece? Esse ribossomo, ele vai pegando lá os aminoácidos, esse AA aqui que eu coloquei, é um símbolo, é uma simbologia para a gente identificar os aminoácidos. Nós vamos pegar, esse ribossomo vai pegando os aminoácidos que está lá disperso aqui no citoplasma. Da onde que veio esses aminoácidos? Veio da quebra, aí sim, das proteínas da nossa alimentação. Eu me alimentei, a minha digestão quebrou essas proteínas, produziu os nutrientes que são os aminoácidos e aí eles vão aqui para a minha célula. Aí o ribossomo escolhe quais são os aminoácidos que ele precisa, lembra que ele vai seguir a receita que está lá no material genético e vai produzir essa cadeia de aminoácidos até formar uma proteína. Quando essa proteína ela tem essa função de ajudar a ter ali, a ajudar nas reações químicas, ela vai receber o nome dessas enzimas. Tá? Então a enzima, eu não pego ela direto da alimentação, mas a matéria-prima, que são esses aminoácidos, que são necessários para fazer essa enzima, aí sim ela veio da minha alimentação, daqueles alimentos que são ricos em proteínas.